Pessoal, né, nesse vídeo aqui eu vou estar, vamos dizer assim, explicando mais ou menos o que seria esse trabalho de mentoria, tá? Eu já fiz isso aí para as pessoas aqui, mas seria mais ou menos essa linha aí, ou seja, é você identificar coisas, orientar alguns detalhes que muitas vezes a pessoa ou por não ter o conhecimento ou falta de experiência, ela acaba não enxergando, ela acaba ficando focada numa determinada situação e acaba não enxergando as oportunidades que é possível para estar resolvendo ou melhorando, né, a, a situação daquela carteira. Então, eu vou explicar aqui esse caso prático, real, o que aconteceu e o que foi feito. Qual que é a situação que a gente tem aqui? Primeiro, houve isso aqui, tá? A compra da 600 Magalu por 24,82. Tá? Quando eu peguei a situação, estava com uma perda de 19%, tá? Cerca de 2.820. Então, o primeiro passo que nós tivemos ali, a orientação, foi fazer uma venda coberta, né? De uma opção bem mais avançada. Então, de agosto, né? E aí vendemos a 212 por 1,34, ok? Aí, logo em seguida, o preço se mantendo ali naquele patamar e tal, havendo a probabilidade e a disposição financeira, capacidade financeira para estar fazendo algum ajuste. Quando a gente analisou que havia uma probabilidade de mercado começar a subir, foi feita uma nova compra, uma nova compra aqui, da Magazine para o quê? Para melhorar o preço de custo, tá? Para dar uma melhorada no preço médio. E logo em seguida também foi feito, tá? Uma venda coberta dessas 600 que foram adquiridas. Tá? Com tudo isso daqui, o que ocorre? Se eu pegar, por exemplo, aqui nesse ponto aqui, eu tenho aqui 25.464, né? Eu divido por 1.200, que é a quantidade que tem agora, ela caiu de 24,82 para 21,22 para uma venda justamente de 21,24. Então, ou seja, com uma compra e as duas vendas cobertas, nesse patamar aqui, ó, a gente já tinha zerado esse prejuízo. Tá? Então, ou seja, conseguimos em duas operações zerar, né, o prejuízo que a pessoa vinha carregando. Ok? E aí o que houve? Tá? A gente continuou, tal, o mercado se movimentando, houve uma compra, você vê que foi vendido aqui por 1,34 de 1,16 aqui, nós fizemos uma compra, foi sugerida dias depois uma compra daquela opção que foi vendida por 1,76 e foi feita uma nova venda coberta com R$ 1 a mais. Então se gastou 60 centavos aqui, isso foi feito ontem, 60 centavos aqui, para ganhar R$ 1 a mais, ou seja, sair de 21,24 para 22,24. Com isso aqui, nesse patamar aqui, se a gente pegar a mesma coisa aqui, vir aqui, tá? Nós teríamos aqui o custo da ação, tá? Em 21,83 para ser entregue em 22,24, ou seja, já saímos para o lucro. Saímos de uma situação de 19% de prejuízo, quase R$ 3.000, para uma situação de lucro de cerca mais ou menos de R$ 480, se não me engano, que era o valor. Por quê? Porque se fizesse o exercício a 22 e 24, eu estava com o custo dela de 21,83, estava dando um lucro mais ou menos aproximado por volta de R$ 400. Ou seja, nessas operações aqui, a gente praticamente ganhou 3.200, 3.300, né? Porque se eu tenho 2.800 de prejuízo e agora aqui eu já estou numa situação de 480 de lucro, então eu vou fazer a soma de 480 mais 2.820 vai dar 3.300, né? R$ 3.300 de retorno, tá? E hoje o que nós fizemos, tá? Falei, não, óbvio, nós trocando uma ideia, tá? Falei, vamos recomprar porque deu uma queda, tá? Não sei o que. Falei, não, vamos fazer o seguinte, deixa porque a gente precisa de uma certa sinalização do mercado para recomprar. Naquele momento não tinha essa sinalização, mas passou-se alguns minutos, coisa de 20, 30 minutos, foi sugerido o seguinte, não, você pode fazer o seguinte, nesse momento você vendeu por 1,15 e ela está valendo 95, então
você tinha um lucro, né? Se caso você recomprasse, de 20 centavos. Falei, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, compra dessa série, né? É o mesmo strike, tá, gente? 22, 24. Só que a diferença é que aqui é agosto e aqui é julho. Falei, compra dessa própria série, né? Pelo quase o mesmo valor que você está ganhando. Então, ou seja, o que você está ganhando de 20 centavos aqui, você vai gastar agora para comprar uma mesma quantidade que você tem, 1.200, de uma call, tá? E aproveitar caso a Magalu suba, tá? E o que aconteceu? Ele comprou a 22 centavos, e nesse momento está em 37, tá? Ou seja, se ele nesse momento resolver vender, tá? Ele diminuiu o custo dele de 21,83 para 21,68, ou seja, ele saiu de 480 para 672, ou seja, em 3 ou 4 operações, gente, acompanhando o mercado, analisando, né? Ele saiu de um prejuízo de 2.820 para um lucro de 672. Então, se a gente somar aqui, daria praticamente cerca de R$3.500 de ganho em 3 ou 4 operações. Esse é o propósito de uma mentoria, tá? É passar para a pessoa a probabilidade. Possivelmente a pessoa estaria na seguinte situação. Nesse momento, a Magalu está valendo R$22. Ele estava com um custo de R$24,82. Então, se a gente pega aqui, tá? R$22, dividir por 24,82, menos 1, ele ainda estaria com um prejuízo de 11%, tá? De 11% sobre o capital inicial dele. Ok? E dessa forma, fazendo uso do conhecimento que a pessoa já adquire, já tem, porque fez o curso de opções, sabendo o que é possível fazer. Então, o que falta muitas vezes? Falta abrir o horizonte, saber que você não precisa ficar estático, você pode simular situações e analisar se vale a pena você fazer algumas operações, como no caso, primeiro caso fizemos a venda coberta, segundo caso, fizemos uma nova compra da mesma quantidade de Magalu, diminuiu o preço médio e ao mesmo tempo já fizemos uma venda coberta, tá? E o que ocorre? A partir dali, chegou em determinado momento, mesmo ela em alta, tá? Porque nós recompramos por 1,76, tá? Falei, não, vamos, recompra por 1,76 e vende o strike seguinte, ou seja, você vai gastar 60 centavos agora, mas vai ter um ganho no exercício de R$1. Então, ou seja, você está aumentando em 40 centavos por ação, né, o seu retorno. Isso já fez com que ele saísse do 0 a 0 com as vendas que ele tinha feito inicialmente para um ganho de cerca de R$480. Hoje, com toda essa movimentação que houve da Magalu, ele já conseguiu melhorar mais ainda, já ganhou mais de cerca de quase R$200 de ganho, tá? Sendo que ainda temos praticamente todo o mês de julho e boa parte do mês de agosto para ir administrando e quem sabe chegar no final de agosto, lá, né, no vencimento da série de agosto, quem sabe a gente conseguir aumentar até muito mais esse valor, né? Saindo de um prejuízo de quase 20% para um lucro aí de 4, 5%, 6%, que vai equivaler em percentual, gente, em menos de um mês, aí, em cerca de um mês, mais ou menos, um mês e pouco, cerca de 25% de retorno. Ok? Então foi só para dar um exemplo prático e real, né? Porque isso aqui é real, né? De como que a gente tendo alguém que possa acompanhar com um pouco mais de experiência, com uma visão um pouco diferente, pode estar te auxiliando, trocando ideia, né? E mostrando as probabilidades que a gente pode estar usando para administrar uma operação. Ok, gente? Então era isso aí que eu tinha que dizer para vocês. Um forte abraço.